Estou de volta para falar mais um pouquinho sobre IA. Talvez você já use IA no seu fluxo de trabalho, em algum projeto particular ou algo da empresa. Mas me diz uma coisa, você sabe o que está acontecendo por debaixo dos panos? Se a IA não cometeu algum erro e esses erros foram gerados, quais usuários estão sendo impactados? Isso é um problema ou não? Quanto tempo você demora para resolver os problemas quando eles aparecem? Ou você só trata os erros quando o cliente reclama? Eu não sei se você sabe, mas se você não souber, eu vou te dizer agora. A IA comete erros. Ela comete muitos erros. O código que a IA gera comete erros. E sem a observabilidade, você só vai descobrir esses erros quando o cliente reclamar. E aí pode ser que seja tarde demais. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar como eu uso uma ferramenta chamada Sentry, integrada com o Cloud Code e o GitHub CLI, para capturar, entender e corrigir os erros antes que eles virem um problema. Beleza, então vamos aqui para a tela. Esse aqui é um projeto que eu estou construindo, certo? Que é aquele projeto de análise de dados de lançamentos. E ele já está em produção e a gente tem essa ferramenta aqui que é o Sentry, que ele integra todos os erros que ele coleta todos os erros que a gente tem lá na plataforma, beleza? E aí eu vou mostrar qual o fluxo que eu uso aqui de trabalho para corrigir os erros de forma mais eficiente e rápida. Por exemplo, eu vou pegar a gente está no painel aqui das últimas 24 horas de erros e eu vou pegar esse último erro aqui, que ele foi gerado recentemente depois de uma atualização que eu fiz, um restart nas aplicações, e eu já imagino que seja esse erro, certo? Vamos até ver se a IA vai avaliar de forma correta. Por exemplo, esse erro aqui é porque a aplicação provavelmente não tá finalizando ela para fazer o restart de forma graciosa, ou seja, não está finalizando as tarefas que ela tem ali em processamento antes de restartar. Isso é ruim, porque a gente pode perder dados, né? Esse serviço, por exemplo, é o webhook, que ele recebe mensagens de notificações e ele processa essas mensagens. E se ele está parando no meio do processo, isso indica que aquela mensagem que a gente recebeu, ela vai ser perdida. Então esse é um erro que a gente tem que corrigir o mais rápido possível. Então o que é que a gente vai fazer? Vou copiar o link desse erro, certo? Vou lá para o nosso terminal, aqui eu estou com o Cloud Code aberto e eu vou digitar Sentry Issue e vou passar o URL da issue. E aqui ele já vai analisar essa issue para a gente. Veja que ele já pegou as informações do erro usando o MCP do Sentry. Ele deu uns erros aqui, ele provavelmente está tentando fazer o autofix usando o próprio Sentry, mas a gente não tem esse nível de serviço. A gente usa a conta gratuita do Sentry, então ele não tem essa opção. Então o que é que ele já vai fazer? Ele vai criar uma issue no GitHub com a descrição do erro e já vai fazer uma análise do problema para poder colocar lá no GitHub. Lá, issue criada com sucesso. Vamos ver como é que tá lá. Beleza. Basicamente é só uma documentação lá do erro, certo? Ele tá falando aqui, o stack trace, tags tal. Aqui vem a análise dele. O cancel deception ocorre durante a publicação no Kafka dentro do receive. As coisas mais prováveis são cancellation do HTTP propagado ao Kafka, que é mais ou menos isso que a gente conversou, né? Ele tá recebendo um cancellation token e tá parando lá, né? Timeout do Kafka, o broker Kafka pode estar lento, não é o caso. Erro de reconexão após deploy. O release foi deployado em 20 do tarará e os erros começaram em apenas um minuto depois. Pode ser instabilidade transitória de reconexão ao Kafka após o cold start do container. Então, estamos entre essas duas hipóteses aqui, né? Ele já trouxe outra hipótese pra gente. Então, vamos analisar. Mas, de todo jeito, a gente precisa tratar esse erro. Então, vamos ver qual é a solução que ele vai dar pra gente, certo? Mas ele já fez algumas análises prévias e agora eu chamo o outro comando que eu tenho aqui, que é o Sentry Fix. Ele vai corrigir o erro do Sentry seguindo o TDD a partir de uma GitHub issue. E aí eu vou passar a issue 59, que é o que a gente fez lá. Mas se eu só digitasse isso, ele já ia pegar pelo contexto. Então vamos aguardar aqui e ver o que é que ele vai fazer. Daqui a pouco eu retorno. Olha lá, ele falou bug confirmado em Publisher 47, passa o cancellation token do HTTP request diretamente ao producer. Quando o client HTTP desconecta, o token é cancelado. O mesmo problema existe no task delay do retry. Plano de correção. A raiz do CT do HTTP propagado ao producer é o task delay no retry. A entrega do Kafka deve ser garantida independente do ciclo de vida da requisição HTTP. É isso que a gente quer. A gente não quer perder a mensagem por conta de algum cancelamento lá no HTTP request. Então ele está falando aqui os arquivos que vão ser modificados, tá? E vai criar um teste aqui para validar a entrega com o cancellation token cancelado. O que não muda, ele está dizendo outros consumers, nenhuma interface quebra. E aí beleza, eu vou mandar ele prosseguir e a gente volta depois.
Pronto, ele parece que já terminou aqui e agora ele vai fazer o comentário lá na issue com a solução que ele fez, né? Isso aqui eu considero importante para a gente ter uma rastreabilidade, para poder saber o que é que está sendo feito, né? Eventualmente, se a gente insere um bug aqui, a gente consegue saber por quê, quais foram as decisões que foram tomadas, etc, etc. Tal. Então, beleza, vamos ver aqui agora. Lá, issue, como é que tá? Aí ele já colocou aqui, é correção aplicada. Foi feito na branch develop, depois a gente vai mudar isso aqui. Mudanças, ele diz onde mudou e qual linha. O que ele tá fazendo aqui? Ele tá passando, não tá passando o cancellation token, né? Que antes ele passava o CT que vinha do HTTP request, agora ele tá passando o none. Beleza. Criou um teste para validar isso. E detalhes técnicos, causa raiz, tal, pronto. Isso aqui, se por exemplo, se amanhã ou depois a gente, com essa issue aqui, a gente gerou um bug que pode acontecer, a gente consegue rastrear, né? Tipo, a partir da versão, ver, é um problema muito comum. A gente tá no trabalho e diz, tá gerando um erro aqui, foi na versão tal, mas o que é que foi feito nessa versão? Aí, puxa, aí tem que conversar com o cara que fez e às vezes o cara não lembra. E quando a gente automatiza esse processo, eu acho que fica muito mais fácil da gente deixar tudo bem documentado e a pessoa que pegou o problema, né, que eventualmente isso aqui pode gerar, ele já tem todo o histórico que foi tomada de decisão só de olhar isso, entendeu? Isso para mim também é muito, muito importante. Então, beleza. O que é que a gente vai fazer agora? Eu vou agora pedir para ele criar um pull request para a gente analisar o pull request. Agora, cria uma branch. Eu deveria ter feito isso antes, né? Mas vamos fazer agora. Cria uma branch para abrir PR, para develop. Beleza, ele já fez aqui o PR, eu posso clicar aqui para a gente ver esse PR. Ok, PR aberto, aí ele vai mostrar aqui, ó, o resumo, as mudanças, o plano de teste. Ele já fez aqui todos os testes, marcou como ok, né? Aí aqui são outras pipelines que já foram startadas aqui. Então, beleza. E aqui os commits, a gente consegue ver os códigos que foram feitos, para garantir que foi só isso mesmo. Ali foi outra coisa, né, que estava na branch develop, aqui ó. Ele tá aqui só o que ele realmente fez. E aqui o teste, beleza? E esse aqui a gente fez só para um teste, beleza? Mas a gente consegue, como a gente tá automatizando, e aí o que eu quero que você entenda é que a gente fez só com um para a gente testar. Mas a gente pode, e eu já fiz isso várias vezes, a gente pode fazer um processo, cria um comando no Cloud Code para a gente fazer um processo onde ele puxa todas as issues das últimas 24 horas e analisa todas elas, o que tem de erro que pode ser corrigido com uma issue só e tal, e ele atualiza, vai corrigindo todos e depois sai abrindo os pull requests para você somente analisar e testar. Isso agiliza muito o trabalho se a gente estiver pensando em produtividade, né? É importante destacar aqui que você poderia fazer tudo isso de forma manual. Eu vou lá no centro e copio, colo aqui no cloud e digo o que ele tem que fazer, aí abro a issue, etc, etc. Mas quando a gente integra tudo, fica muito mais rápido e automatizado, entendeu? Eu poderia fazer isso aqui, a gente demorou porque eu estava olhando a tela aqui junto com vocês, mas a gente poderia colocar esse processo para rodar e fazer outra coisa. Esse é o ganho de produtividade que a gente tem quando a gente usa as ferramentas certas e todas integradas. Eu acho que é isso que a IA permite que a gente possa fazer. Se você está construindo com IA e não faz um fluxo semelhante a esse para correção de erros, você está ficando para trás, está perdendo tempo. Você está correndo um grande risco. A IA, ela já te ajuda a construir rápido. Nada impede você de usar a IA também para corrigir os erros mais rápido, entendeu? Agora, se você abre o servidor ainda, em pleno 2026, para olhar os logs das aplicações, aí você tem um caminho muito longo pela frente ainda. É isso, até o próximo vídeo.